Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? CRB anunciou ontem, depois de uma grande expectativa e algumas dúvidas, o lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo, ex-Palmeiras, ex-Santos, ex-Mônaco, jogador muito conhecido do futebol brasileiro e que a primeiro momento se estranhou a especulação do nome dele, mas depois da confirmação, algumas pulgas, dúvidas e muitas coisas atrás da orelha do torcedor regatiano, mas vamos dar um apanhado geral sobre tudo o que eu acho que vale a pena falar sobre o lateral esquerdo Jorge. Então fica com a gente aqui, já deixando o seu like no nosso vídeo, também se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações se você não for inscrito, é claro, mas todo mundo aí se puder, deixa o like aí e vamos para uma análise bem completa sobre Jorge, o novo lateral esquerdo da equipe regatiana. Bom, primeiramente agradecer seu like, sua inscrição, se você se inscreveu, muito obrigado também se você ativou o sino das notificações e vamos para a análise do lateral Jorge um pouco diferente hoje. Fiz um vídeo somente do Jorge, eu sei que o CRB anunciou o Getúlio hoje, mas hoje é vídeo falando exclusivamente do Jorge, que eu acho que tem muita coisa que vale a pena falar para o torcedor regatiano. Vamos fazer um vídeo sobre o Getúlio e também sobre o adversário do CRB na Copa do Brasil, o Ceará. Mas assunto para depois. Hoje a prioridade é Jorge. Bom, lateral ainda jovem, 28 anos, e tá aí aqui do lado, eu acredito que eu mesmo já coloquei aqui do lado as estatísticas das últimas duas temporadas do Jorge, que ano passado fez apenas 4 jogos e esse ano nenhum. Mas vamos lá. Uma carreira que eu posso dizer que até aqui, em ficha técnica, é invejável para a grande maioria da Série B. É um cara que saiu do Flamengo com muita moral, com muita expectativa, foi para o futebol francês com muita expectativa e correspondeu no primeiro momento, oscilou, acabou passando por empréstimos, como o Porto, que eu não coloquei aí porque foi um empréstimo bem raso, bem rápido, o Jorge passou pelo Porto, depois para o Basel, que aí é onde a gente vai começar a conversar um pouco sobre o Jorge, sobre os problemas dele, passou aqui no futebol brasileiro, no Fluminense, no Palmeiras e a sua passagem mais marcante no Santos, a última foi no Santos esse ano, sem efetuar nenhuma partida, mas lá atrás, em 2019, no comando do Jorge Sampaoli, o Jorge jogou demais. Ele e o Dodô fizeram ali uma dupla de laterais esquerdos, às vezes um adiantando mais, outro jogando um pouco mais recuado, que foram muito bem no comando do treinador argentino. Mas o que falar do Jorge? O Jorge, como característica de jogo, é um lateral esquerdo muito técnico. Sempre foi muito técnico e nunca deixou de ser. Nunca foi um jogador que jogou à base da força física, nunca foi aquele lateral pulmão, que é só velocidade, que desce lá no fundo e volta recompondo como se fosse o mesmo pique. Então, assim, o Jorge sempre foi um cara muito técnico. E ele impressionou quando ele chegou no profissional do Flamengo justamente por isso, por sua técnica, por ser um cara que mesmo naquela época ainda franzino, ainda muito novo, sempre foi um cara muito inteligente com a bola no pé. Um lateral esquerdo de aproximação, de 1-2, de drible curto, de bons cruzamentos, de até mesmo pisar na grande área para fazer gols. Então assim, o Jorge sempre foi esse cara mais técnico, nunca foi aquele lateral que é só força física. Então ele se destacou muito no início da sua carreira e depois vieram os problemas, que eu acho que é o principal assunto sobre o Jorge. Mas eu queria deixar claro aqui, porque é uma injustiça, na minha opinião, às vezes o que faz com o Jorge somente colocando as questões físicas. Antes dele ser um jogador com complicações físicas, ele foi um grande lateral, foi um baita lateral esquerdo, mesmo com a curta carreira, jogando com continuidade, de uma maneira linear. Mas quando jogou de uma maneira linear, foi bem, na minha opinião. O Jorge foi um cara que as expectativas e talvez correspondessem se ele tivesse uma sequência na carreira. Então, como característica, e eu imagino que ele não vai mudar muito se ele pegar uma sequência do CRB. Lateral técnico, inteligente com a bola no pé, de aproximação, de boa técnica de cruzamentos, de finalização. Um cara muito diferente do Formiga, que é o que o CRB tem hoje de comparação no elenco, porque o Formiga é um cara mais da força. É um cara mais de jogar como terceiro zagueiro, um cara mais posicional. Na minha opinião, não é tão técnico ali na hora de apoiar, apoia mais ou menos, cruzamentos normais, pouco drible, muita força física. Então é um cara completamente o oposto do Formiga. Mas vamos ao que vocês querem saber, o que a torcida fala, enfim, que é a parte física do Jorge. Bom, deixando claro,
Até 2019, quando o Jorge jogou aqui no Santos, o Campeonato Brasileiro, que ficou no segundo lugar, a equipe do Santos, o Jorge nunca teve problema físico. Em 2020, o Santos não renova o empréstimo dele junto ao Mônaco, o Mônaco empresta ele para a equipe do Basel na Suíça. Bom, é aí que começam os problemas. O Jorge lá no Basel sofre uma lesão gravíssima, até anotei aqui porque é um nome longo, foi uma ruptura de LCA, que não é uma recuperação rápida, não é o ligamento cruzado anterior e machucou muito ele. Eu li a matéria sobre a cirurgia, sobre a recuperação, e ele falava na matéria que ele nunca tinha passado por aquilo, que ele ia superar, mas que era uma coisa que ele não esperava que acontecesse na carreira dele, que esperava que não atrapalhasse. Além da ruptura do LCA, ele também teve uma reconstrução do anterolateral, que é uma parte também de um ligamento aqui do joelho. Então ele teve uma lesão muito grave, ficou muitos meses parados o Jorge. Então assim, isso prejudica qualquer jogador. Não é algo que a gente espera que atletas passem, mas é comum. Então assim, a nossa medicina avançou, mas no caso do Jorge, o problema vem depois daí, vem na recorrência, porque lá em 2023 ele volta para o Brasil, na verdade, e volta para o Palmeiras, de 2021 para 2022, eu ia dar um pulo absurdo aqui, mas de 2020, quando ele não joga pelo Basel, ele é comprado, 50% dos direitos dele pelo Palmeiras, e o Palmeiras comprou ele sabendo da recuperação de LCA que ele estava tendo. O que é que o Palmeiras planejou na época? O Palmeiras colocou ele num tratamento muito específico, uma equipe para ficar com ele, se recuperando, e no meio dessa recuperação, que tinha uma previsão de durar 5 meses, ele tem um problema muscular. Nada a ver com a recuperação dele de joelho, mas esse problema muscular deu uma atrasada, deu uma agravada na recuperação e ele demorou muito a voltar. O Jorge ficou muitos meses parado de uma temporada para outra. E aí o que aconteceu? Voltou. Teve até ali alguns momentos com o Palmeiras, teve 24 jogos no primeiro ano, depois no segundo diminuiu muito para 9 jogos, fez parte de elenco campeão da Libertadores, tem uma Libertadores no seu currículo, porém não foi o cara da lateral esquerda, tanto que o momento que o Jorge chega foi quando o Vinha sai do Palmeiras, vai para Roma, vem o Jorge e em posterior vem o Piquerez, e o Piquerez é titular até hoje. Mas o que eu vejo do Jorge não ter dado certo muito no Palmeiras, obviamente, além dos problemas físicos, é o estilo de jogo do nosso querido Abel Ferreira, que é muito pautado na força física. Você tem que ser um jogador muito bom fisicamente, todo mundo. Olha o time do Palmeiras, todo mundo marca, todo mundo sobe, todo mundo volta. Inclusive os laterais, Mike ou Marcos Rocha, do lado esquerdo o Piquerez. Então, acredito que ele não teria uma característica de encaixar nesse time. O que eu achava que ia acontecer no Fluminense. No Fluminense, quando ele se transfere aqui em 2023, eu achava que ele poderia dar certo. Quando ele foi contratado, eu tenho um amigo que ele é muito fluminense, conversava com ele na época, falava assim, bicho, olha, eu acho que o Jorge pode dar certo no esquema do Diniz. Porque o Diniz é um esquema muito mais de jogo de aproximação, obviamente ele vai ter que correr bastante, mas ele pode ser um cara que com a posse de bola, ele ajude muito no ataque, na triangulação, na armação, coisa que o Marcelo faz. Eu não estou comparando a questão de técnica, mas dentro de um cenário físico, o Marcelo também é um cara que não aguenta tanta correria. Mas por ter muita técnica, por saber jogar na aproximação, jogar por dentro, que é coisas que o Jorge sabia fazer, eu achava que o Jorge ia conseguir jogar no Fluminense. O que não conseguiu, porque ele sofreu uma lesão novamente. Ele novamente rompeu o LCA e ainda piorou porque rompeu o menisco. Então aí é uma dupla lesão muito grave. Ele retorna ao Palmeiras, o Palmeiras empresta ele para o Santos. No Santos, esse ano 2024, ele vai fazer os exames e não consegue atingir os índices físicos que o Santos deseja. E aí é que tá. Vamos lá. Esse é o ponto que eu gostaria de tocar. Os índices físicos a gente nunca vai ter acesso. A gente não sabe o que é que o Santos analisou no Jorge. Se queria um jogador que corresse, sei lá, 12 km por partida e ele não teria essa condição de correr 12 km por partida. Eu não sei se o Santos queria um jogador que desse um sprint de 50 metros, de 60 metros em 4.2, 4.3 segundos. A gente não sabe. Mas mesmo assim, é uma cobrança de alto nível, é uma cobrança de Série B. Isso já dá
uma leve assustada. E qual é a relação que eu faço com o jogo do Daniel Paulista? O Jorge, pra mim, não viria pra jogar igual o Formiga. Formiga é esse cara do jogo posicional, de ficar ali na linha de 3, um cara mais marcador da força física. O Jorge, pra mim, é um cara muito mais parecido com um lateral esquerdo que joga por dentro, um cara que joga ali mais técnico, cara que constrói junto com o time. Mas no time do Daniel Paulista, todo mundo corre, com exceção do Anselmo Ramon. O Anselmo é um caso à parte, mas todo mundo corre. Todo mundo recompõe, vem marcando o individual. Léo Pereira volta para recompor. GG volta para recompor. Caio César volta. Falcão quando sobe, obviamente é o primeiro a voltar. Formiga quando sobe, volta. Até o próprio Alemão, quando dá aquelas subidas dele, volta também. Então assim, não vejo tanto o Jorge encaixando com esse estilo de jogo do CRB hoje. Caso o Daniel Paulista queira um time que jogue mais com a posse de bola, que jogue mais construindo o jogo, eu enxergo na Série B uma possibilidade de Jorge jogar. Porque a Série B tem times que jogando lento conseguem resultados. Times sem intensidade que conseguem resultados. E aí num time sem tanta exigência de correria, o Jorge se encaixaria, na minha opinião. Com uma regularidade física, obviamente. Mas nesse momento, no estilo de jogo que o CRB tem, de sprint toda hora, subida, descida, apoio e recomposição, não vejo o Jorge se encaixando na preocupação física que a gente tem com ele. Se ele tá ok, 100% liberado, pá, o trabalho, o DM do CRB faz um baita trabalho com o Jorge, beleza. Mas a gente não tem esse acesso ainda. Qual era a outra coisa que eu vi muitos torcedores do CRB falando? Era a relação do Jorge com o Maicon, que veio aqui pro CRB 2 anos atrás, que era um jogador muito técnico, que quando jogou, quando esteve em campo, mostrou que era muito diferente tecnicamente, mas quase nunca jogou. E aí eu vi alguns torcedores falando, pô, o Jorge vai ser um Maicon, porque ele pode jogar, pode entrar em campo, pode ser muito diferente, todo mundo enche os olhos vendo o Jorge jogar com a técnica dele, mas ele pode jogar uma partida sim, 8 não. Entendo a correlação, entendo a preocupação, entendo, como eu botei aqui na artezinha, o trauma com o Maicon. Mas o Maicon é uma situação diferente do Jorge. O Maicon já chegou aqui no arrastar, na poeira, no pó da carreira, com 36 anos. Já era um cara que vinha de problemas recorrentes físicos, assim como o Jorge, mas problemas recorrentes físicos com a idade que tinha, que dá uma agravada. Porque você tinha um cara com 36 anos que se machucava, demorava 4, 5, 6 semanas para se recuperar, voltava e já sentia de novo. Então um cara sem tempo de recuperação rápido. Isso eu tô falando de lesões simples, entre aspas, né? Ele nunca chegou a romper nada aqui no CRB, pelo menos que a gente saiba. Romper ligamento, torcer tornozelo, torcer joelho. Não. Tudo que era relatado, em sua grande maioria, era muscular. Então é diferente. Qual é a grande diferença para mim do Jorge para o Maicon? O Jorge pode acontecer isso, de jogar um jogo sim e vários não? Pode. Pode encher os olhos do torcedor? Pode. Mas o Jorge tem 28 anos. Ainda assim é um jogador jovem. É um jogador que eu acredito que com um trabalho bem feito de um departamento fisiológico, um departamento médico, pode aguentar uma minutagem maior de jogos e não necessariamente ser um cara para jogar 90 minutos toda hora. Então, o Jorge ainda tem essa pontinha de esperança lá na luz no fim do túnel que ele possa ter um trabalho de recuperação física no CRB e quem sabe retomar a carreira, já que tem um contrato de produtividade. Então, o Jorge, vindo com um contrato de produtividade, talvez se dedique nessa parte física ainda mais para ter mais condição de jogo e, obviamente, refletir no seu contrato. Então, ainda tem essa pontinha de esperança lá na luz do fim do túnel do Jorge. E por que essa luz do fim do túnel, na minha opinião, dá uma justificada? E aí vamos para a parte estreitamente técnica. A gente tá falando de um cara aqui que, no passado recente, 5 anos atrás, tinha expectativas aqui. Ele saiu do Brasil em 2017 como o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, muito jovem mesmo. Ele tinha 21 anos na época. 20 para 21. Melhor lateral esquerdo do país. Ele chega no Mônaco nas suas 2 primeiras temporadas, ele entra no top 10 jovens do futebol europeu pelo jornal The Guardian, um jornal renomado lá na Inglaterra. Então, olha, com menos de 25 anos, o que ele fez com o futebol. Ele retorna ao Brasil em 2019, novamente é lateral esquerdo do ano. Ele passa pela seleção brasileira principal em 2017 e em 2019, quando ele conseguiu ter sequência. Ou seja, capacidade técnica nunca foi um problema para o Jorge. Nunca.
Nunca, 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 nunca. Se o Jorge tiver aí uma condição de, mesmo que ele fique 2 meses sem jogar no CRB se preparando, se ele chegar numa condição física que o DM fala assim, a gente bate um martelo e a gente garante, Daniel, bota o Jorge para jogar 90 minutos que ele aguenta. Muito provavelmente, tecnicamente, não vai ser o problema para ele. Todas as minhas preocupações, todas as preocupações do torcedor, acredito eu, são físicas. E elas são justificáveis demais. Torcedor que está cobrando por conta de parte física, eu não tiro uma palavra. Realmente é arriscado. Mas o que eu quis com esse vídeo é trazer uma análise justa sobre o atleta. Para mim, você pegar o Jorge e jogar no lixo, falar que ele é horrível, falar que ele é horripilante, que ele não serve, que ele é um zero à esquerda, só por conta da questão física, acho raso. Porque ainda há uma esperança dele recuperar fisicamente suas condições e, quem sabe, tecnicamente dar uma resposta. E outra, analisando contratação. No mercado hoje, laterais esquerdos fracos. Não tinha grandes laterais esquerdos para o CRB apostar. O CRB faz uma aposta no jogador que tem a produtividade, que para mim é um acerto, porque você pagar 30, 40, 50 mil para um Jorge seria um erro, mas com um salário base bem baixinho e uma produtividade para ele atingir metas pode ser um incentivo que ele precise e, obviamente, você preenche o espaço lá do lateral esquerdo que estava faltando, mas se der tudo errado, se tudo der como alguns torcedores do CRB estão pintando, e eu não descarto isso, dele ter problemas físicos de novo, não estou dizendo aqui que não vai ter, mas eu estou tentando trazer outro lado. Se tudo der errado, Matheus Ribeiro, pelo menos por 3 meses, 4 meses, até a outra janela abrir, porventura precisando, vai estar lá na esquerda para ajudar. Óbvio, aí vamos para o cenário pior ainda. Os 2 laterais estão suspensos, o Jorge está machucado. Aí é um problemaço, mas aí é uma situação que eu, sinceramente, acho que é muito, muito difícil de acontecer. Mas tem a possibilidade. Enfim, essa é a minha visão sobre o Jorge. Para mim, o Jorge não é uma certeza, é muito mais uma dúvida, mas se ele corresponder fisicamente, se ele der uma resposta física, se ele for trabalhado fisicamente para ter condição de jogo, aí ele pode ser uma grande surpresa para o torcedor regatiano. E o modelo de mercado, o modelo de negócio foi feito por produtividade, ainda ameniza um pouco a situação da contratação. Mas a pulga atrás da orelha vai continuar um pouquinho até o Jorge jogar, pelo menos ter uma sequência no CRB. Beleza? Se você ficou até aqui, galera, muito obrigado pela sua audiência, deixa o like aí, muito obrigado por estar aqui acompanhando os vídeos do canal, tentando ser mais regular como prometido, mas por favor deixa o seu like, que é muito importante pra gente, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações, que também é muito importante aqui pro projeto, beleza? Redes sociais já estão aqui embaixo há algum tempo, me segue lá, sempre muitos conteúdos exclusivos, muita coisa diferente nas minhas redes sociais, então se você quer mais conteúdo, se você quer saber mais, é só seguir aqui esses perfis, beleza? Grande abraço para todos e espero vocês no próximo vídeo.